Cena Política, debatendo com o governador de Minas, Antônio Anastasia. Governador, vou colocar esse ponto do Senado, da possibilidade do senhor sair do Senado, mas depois, se vocês quiserem retomar outros pontos, o debate está aberto. Mas a grande disputa na suplência, de quem vai ficar na suplência do candidato ao Senado, Antônio Anastasia, é a posição mais disputada, segundo dizem, na política de Minas. Ele tem até nomes aqui, que eu tenho até de ler, são tantos nomes. O PSD, por exemplo, aponta Marcos Montes e Alexandre Silveira. O PTB, Mário Henrique. Do quadro do PSB, que está aí na onda de uma discussão nacional, surgem Júlio Delgado e Regina Lacerda. Ainda há a possibilidade do PMDB também entrar, né, nessa conversa e tudo. Qual vai ser o critério adotado pela campanha para ajustar um nome certo na suplência, para vice, para essa aliança com mais de 20 partidos pretendida não se desfazer, não ter melindre? Como eu já disse aqui, repito, não há definição ainda de candidatura ao Senado de nossa parte. Eu fico até lisonjeado, no momento que meu nome é cogitado, de termos pessoas, muitos nomes, como você mencionou aqui, todas personalidades políticas muito relevantes, eventualmente colocando. Outro dia eu vi uma charge, não é? Do nosso Audac no estado de Minas, uma multidão com a bandeirinha de suplente, exatamente, correndo atrás de mim, falando, queremos ser suplente. Eu respondendo, se todos votarem vai ser muito bom. Então, mas isso ainda é um processo. Agora, veja bem, nós discutimos primeiro o vice, agora discutimos suplente. Nós estamos discutindo só o segundo. Nós estamos discutindo o primeiro, não é? O presidente, o governador. No que diz respeito à suplência, já está fechado com o PSD, né? Está claro que o PSD vai ser o primeiro suplente. Mas no momento aliás, foi até trazendo o assunto do PSD, eu acho que era interessante de conversarmos sobre isso aqui, que o PSD no plano nacional está apoiando a Dilma, que está apoiando em Minas o PSDB, em São Paulo está apoiando o PSDB e está apoiando o Eduardo Campos em Pernambuco. Como é que a senhora avalia assim, esse ecletismo ideológico? É interessante, Berta, que vocês sabem que nesses anos todos, eu tenho até pela minha formação pessoal, acadêmica, batido muito na tecla do enfraquecimento da Federação Brasileira, que é uma realidade óbvia. Mas, por outro lado, se observa que a federação, ela manteve alguns aspectos, e um deles é talvez as questões regionais dos partidos políticos. Até a República Velha, os partidos eram todos regionais, nós não tínhamos partidos nacionais. Os partidos eram o PRM, o Partido Republicano Mineiro, o PRP, o Partido Republicano Gaúcho, o Partido Paulista, o Partido Republicano Gaúcho, então eram todos estaduais. E acho que ficou um pouco dessa essência. Então acaba que a realidade estadual, ela acaba prevalecendo muitas vezes sobre a realidade nacional, sob o ponto de vista partidário. Então, sua descrição é verdade. Muitos partidos que integram o governo federal, nos estados, têm uma posição diferente. E muitas vezes, pela sua própria observação, um caminho mais de situação. Eu acho que, na verdade, o polo definidor é estar no governo. A situação. A situação máquina, acaba que sempre tem uma VIX atrativa, não é uma força de atração maior. Mas também existem outras circunstâncias locais. Agora, essas definições, portanto, regionais dos partidos, dependem muito dessas conversas. Aqui em Minas Gerais, o PSD, que é um partido novo na estrutura partidária brasileira, mas é um partido que nasceu com um número expressivo de parlamentares e, por isso, com o tempo de televisão, com a estrutura partidária, com muitos parlamentares, alguns nomes foram citados aqui. Em Minas tem uma bancada de grande representação, já com prefeitos, deputados estaduais, vereadores. Ele, depois de muitas conversas, ele fez essa adesão. Aliás, o PSD protagonizou na eleição de prefeito uma situação curiosa. Você acompanha o prefeito de Belo Horizonte, porque ele já tinha feito o apoiamento ao candidato Márcio Lacerda, quando depois houve aquela reviravolta, quiseram fazer uma intervenção, a Justiça confirmou o PSD na coligação do candidato Márcio Lacerda, que venceu as eleições. Então, agora o PSD, de maneira clara, integra meu governo, sempre integrou meu governo desde a sua criação, ele confirma essa trajetória de apoiamento ao nosso candidato Pimenta da Veiga, e que eu acho que fez muito bem. Agora, e eles sugerem nomes, não é? na chapa majoritária. A chapa majoritária, que é uma expressão também um pouco mágica, tem o candidato a governador, o candidato a vice-governador, o candidato ao Senado, que agora é um só,
eram 2 nas últimas eleições, e os seus respectivos suplentes. Então, as posições na vaga, na chapa majoritária, que são exatamente objeto dessas conversas. Pelo que o senhor quis dizer, o situacionismo, então, o situacionismo é o partido mais forte, né? Mas a Denise está querendo fazer uma pergunta. Não, eu queria voltar no assunto que o senhor falou, que foi convidado para coordenar a equipe de programa de governo do senador Aécio, e perguntar qual seria o tema que vai ganhar mais destaque. A gente tem a questão da violência, da saúde, da educação, os temas recorrentes. Tem a questão da economia, da inflação, que é um assunto que o senador Aécio também tem batido muito nessa tecla. Na avaliação do senhor, qual que é o tema principal a ser debatido nessa eleição presidencial? Bem, uma plataforma de uma candidata à presidência da República, candidatura à presidência da República, ela tem necessariamente de envolver todos esses temas, que são todos temas relevantíssimos. Um candidato a presidente não pode desconhecer a discussão sobre economia, que está no fundamento de tudo, e as políticas públicas. Tem que ter propostas objetivas sobre educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura, agricultura, tudo faz parte de um conjunto. Agora, é claro que vão ter aquelas ideias força, as ideias síntese. Eu conversava outro dia, e aí é claro que ainda isso vai ser definido pelo candidato, que será o senador que vai conduzir esse processo, mas eu conversava lembrando que quando Juscelino Kubitschek foi candidato a presidente, depois de ser governador de Minas, ele lançou o famoso binômio energia e transporte, que todos nós estudamos e conhecemos. Decorrido 60 anos da eleição de Juscelino Kubitschek, hoje no Brasil nós temos uma crise de energia gravíssima e os transportes também estão longe do ideal. Então, quer dizer, nós não resolvemos esse problema. E, por outro lado, outros tantos se agravaram. Então, eu acho que um binômio hoje muito relevante para o brasileiro é a ideia de saúde e segurança. É um binômio importante. Saúde e segurança. Por quê? Saúde pelo fato de ser uma demanda infinita, você gasta, investe, estuda e mais necessidades você tem. É uma área onde os recursos aumentaram bastante, nós temos que melhorar cada vez mais a gestão na área da saúde. Por outro lado, ela se vincula ao que é mais valioso do nosso patrimônio, que é a própria vida. E temos também a questão da segurança como aquele clamor popular, não só nas cidades grandes, mas hoje também nas cidades médias e até nas pequenas zonas rurais, a necessidade de uma ação cada vez mais afirmativa, não só do poder público, mas da sociedade em relação à segurança pública e a necessidade desse tema ser nacionalizado, porque isso não acontece no estado A, B, C ou D. Tornou-se uma questão, uma avalanche nacional muito grave. Então, eu acho que esses dois temas certamente vão empolgar nessa campanha, além de outros temas. O tema econômico é fundamental, não é? Porque ele acaba que permitirá ações de políticas públicas nessas áreas e nas outras. Então, certamente, a economia, e especialmente a confiança na economia, a segurança jurídica dos investimentos, a identificação dos parceiros privados para construir projetos importantes de infraestrutura. Como sabe, eu voltei recentemente da China e fiquei embasbacado com o que significa uma infraestrutura projetada, com planejamento, imaginando o futuro, e coisa que aqui no Brasil, lamentavelmente, nós não fazemos. Nas eleições passadas, havia uma queixa de setores do próprio PSDB de que o grande feito, né, do partido, que foi o fim da inflação com o Plano Real e com a principal figura em torno desse plano, que é o ex-presidente Fernando Henrique, foi deixado um pouco de lado. Nas campanhas. Esse ano aí com o simbolismo do 20º aniversário do Real, o senhor acha que pode ser diferente, trazer um pouco mais a figura do ex-presidente para o centro da cena e com a intenção aí até mesmo de chamar para o partido um mérito que inegavelmente é dele? Claro, não há dúvida. Eu acho que a vitória sobre a inflação que havia, e a nossa geração lembra bem do que significava aquela maquininha rodando e a absoluta ausência de um controle mínimo das nossas finanças pessoais, das finanças das empresas e dos governos, foi uma vitória fundamental do PSDB. E o presidente Fernando Henrique conduziu, iniciou com o presidente Itamar e o Fernando Henrique completou. E, aliás, foi essa estabilidade econômica que permitiu ao governo do PT avanços na área social. Então, é claro que essa bandeira tem de ser apresentada, defendida. A figura do Fernando Henrique hoje é uma figura de aplauso generalizado. Acho que isso é muito importante, mostrar os méritos que tivemos no governo federal. Mas isso não significa reconhecer que nas eleições passadas houve
enfim, deixar de lado. Existe um ressentimento muito grande, sobretudo do PSDB de São Paulo, com relação à posição que a seção mineira do partido tomou nas eleições anteriores, de que os candidatos José Serra e Geraldo Alckmin teriam sido deixados um pouco de lado Lula Lécio, né? nas eleições. O senhor não teme que isso possa se voltar contra o candidato do mineiro do PSDB nesse momento? Exatamente. O PSDB de São Paulo, como é que está? Está unido? Muito bem. Então, são duas perguntas de resposta longa, sim, mas do mesmo substrato. Primeira observação, e são coisas distintas, eu acho. O PSDB talvez tenha errado. Aí é uma questão que aconteceu, não aconteceu, de estratégia de campanha passada, de não defender de maneira veemente a sua herança positiva, especialmente no campo econômico, e que teve um reflexo imenso no campo social. Nós só podemos avançar socialmente com uma moeda estável. Então, esse é um ponto importante. Agora, coisa distinta é a questão relativa a essa lenda, que eu chamo de lenda urbana, de que não houve por parte da secção mineira do PSDB um apoio aos candidatos na época oriundo do estado de São Paulo. É um ledo engano, houve um esforço imenso, eu até participei muito disso já, até como governador reeleito no segundo turno da eleição do governador José Serra. O que acontece, e que muitas vezes as pessoas não compreenderam e até mostravam os santinhos, é o que foi dito aqui. Muitos partidos estavam na base do governo federal e na base do governo estadual, então eles apoiavam formal, explicitamente, a candidatura federal do PT e a candidatura estadual do PSDB, formalmente. E eu cito o PSB, o PTB, o PR, o PDT, todos que estavam lá e cá. O PP. E os prefeitos fizeram um movimento. Então, ou seja, era uma posição desses partidos, não do PSDB ou não dos democratas que estavam na oposição federal e no governo aqui. Então, houve muita conversa disso, etc. Eu tenho certeza que o PSDB de São Paulo está não só unido, como uma adesão firme à candidatura do senador Aécio, que a própria figura maior do PSDB de São Paulo e nacional, que é Fernando Henrique Cardoso, está incorporado de alma inteira nessa campanha. Cena política volta já já, debatendo com o governador Antônio Anastasia a política no país e em Minas. Daqui a pouco.